Fala aí, amantes da nona arte, tudo beleza? O mangá que eu trago hoje é o Origin, o mangá do gênero seinen, com roteiro e arte de Boys. Foi lançado originalmente lá no Japão na revista Young Magazine da editora Kodansha em janeiro de 2017. E essa edição aqui, como vocês podem ver por esse logo, foi lançada pela editora Panini em julho de 2019. O mangá Origin se encontra em reta final, já tendo até data para o lançamento do seu último volume, o que faz com que a série tenha um total de 10 edições, 10 volumes. Ou seja, Origin é mais um mangá que você sabe que tem começo, meio e fim. Isso pra gente é uma boa notícia, não é mesmo? Então, passadas as informações técnicas, bora pro plot. Tóquio, ano de 2048. O hemisfério norte agora é conectado pela ferrovia Eurásia, e diversos criminosos vieram parar nesta megalópole do Extremo Oriente. Diariamente, corpos são descobertos na calada da noite, vítimas de massacres dos quais humanos seriam incapazes. Ninguém sabe da existência de seres desconhecidos que matam pessoas sem motivo e da existência de um homem que os caça. Essa, galera, é a sinopse basicona que vocês encontram aqui no próprio volume do Origin, tá? Ela não entrega muito do que se trata a história, mas pela capa você já deve dar uma tirada aí que se trata basicamente de robôs, né? Junto com essa edição, eu não sei se todas as outras edições vão vir também com esse marca-páginas aqui, né? Marcador. Achei muito bacana. Eu sempre gosto desses mimos assim quando vem nos mangás. E é muito da hora. É a mesma capa, né? Bastante detalhado. Da hora. Tá? Aqui tem a edição em si, né? Logo bem atrás da capa mesmo já tem o desenho aqui, o índice, né? As informações básicas, né? Não tem numeração nas páginas, tá? Não que seja um problema, mas a gente olha aqui o índice, se for tentar pesquisar por página você vai se perder, então aqui só tem os nomes mesmo dos capítulos, tá? Página colorida, né? As primeiras, como de costume. É o título, e aí já começa a história. Então, galera, Origin é um quadrinho que ele divide muita opinião, né? Seja pelo seu age, né? Que aparece assim do nada, jogado descaradamente para apimentar um pouco a leitura, mas calma que a gente já vai chegar lá. Do que se trata Origin? Como eu falei, a sinopse não entrega muito da história, mas a história gira em torno deste carinha aqui, que é o Origin, né, que significa origem em inglês, e ele é o protótipo de uma série de robôs, né, que foi criados por uma empresa, por um carinha na verdade, né, mais especificamente, e é uma briga entre irmãos, só que esses irmãos são robôs, então aqui você vai ter uma espécie de máfia, né, tentando dominar aí regiões, e no meio disso robôs infiltrados, ou seja, pelo que eu entendi aqui nesse volume 1, restam apenas 8 ou 9, se eu não me engano, e eles vivem disfarçadamente entre os humanos, né, tentando aí se camuflar, emulando até as emoções, né, os trejeitos dos seres humanos, para tentar passar despercebido por eles, né. Aqui é logo o início do quadrinho. Você não sabe quem é um robô, obviamente. Quer dizer, o leitor sabe, né? Só que esses carinhas aqui não sabem. Eles são robôs, eles estão planejando atacar uma fábrica para pegar um artefato importante. E em consequência disso, eles passarem a fazer parte da Yakuza, certo? Só que lá no fundo eles não sabem que é uma armação, né? Que eles estão indo para uma armadilha. E só um desses carinhas aqui, que é o da máfia, né? Uma máfia amadora, digamos assim, que sabe o verdadeiro motivo dessa empreitada deles, tá? A história começa logo assim mesmo, de cara, jogando vocês no universo deles aqui, né? Até então vocês não sabem do que se trata assim de robô e tal, né? Não fica muito claro, não fica muito palatável logo no início. Confesso que é um pouco arrastado, né, o início da história. Você tenta se apegar ao personagem principal, que é o Origin, que é esse aqui. Ele é um robô, né? Ele é um androide. Vocês já ficam sabendo logo de cara. Mas o início da história realmente é um pouco arrastado. Então, continuando essa linha aí, de que essa máfia amadora aqui tá indo para um galpão aí, pegar um artefato, né?
E aí começa o hate que eu falei com vocês. É a partir daqui que começa a dividir as opiniões, né? Algumas pessoas acham muito escrachado, né, a objetificação do corpo feminino. Mas enfim, é uma história voltada para o público japonês, né? Não que eles achem isso correto, não sei, né? Tem toda aquela limitação. Enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas assim, tem momentos que você se acostuma, né, com esse hate exacerbado aqui e vai lendo a história, tá? Então eles vão, né, finalmente para esse galpão. Eles se armam lá pesadamente, né? E no meio disso, esse Origin, né, que ele já é um robô, você vê que ele tem sempre conversas com ele mesmo, né? Esses balões quadrados aqui é o Origin pensando, né, refletindo nas ações dele, porque ele está a todo momento tentando refletir, né, tentando na verdade se passar por um ser humano, né? Em alguns momentos ele acha que não está sendo convincente o suficiente para se passar por um, sendo que ele está no meio de uma máfia, né? Mas enfim, eles estão indo para esse galpão e quando eles chegam lá eles percebem que é uma armadilha, né? Enquanto isso, o Origin também está caçando, como eu falei para vocês, robôs. Ele acaba descobrindo que essa garota aqui, né, ela é o robô que ele está procurando, que ele plantou a armadilha. Finalmente, quando eles chegam nesse armazém, né, é que descobrem que eles caíram, no caso, os carinhas, né, descobrem que caíram numa armadilha que não tem nada, simplesmente chegaram lá na maior facilidade. Esse aqui seria o tal artefato, né, para eles terem acesso. E na verdade é mentira, né? É só uma armadilha e essa é a robô que sai matando humanos. Nesse primeiro volume aqui, galera, eu digo para vocês, né, sinceramente, que você não se sente atraído pela história, você é mais atraído pela arte. Vocês podem ver aí que é incrível, é o Bosch, né? Quem conhece sabe que o cara é barril dobrado em relação à anatomia humana, né, tanto do homem quanto da mulher, né, até os detalhes nas armas, em tudo, o cara é fera, certo? Então o que me atraiu mais foi a arte, e a história nesse volume 1 aqui, ela fica, né, morna, não esquenta muito. O que dá uma acelerada na coisa são as cenas de luta, e ainda mais quando se trata de robôs, né, que a parada fica insana. E aqui o nível de violência é absurdo, é altíssimo. Então acaba dando uma certa animada na história. E é bem assim na cara mesmo, galera. É bem clichêzão, certo? Eu acredito que volume 2, 3, 5 em diante, o autor vai desenvolver mais a questão dos robôs em meio ali aos seres humanos, né? E aqui logo nesse volume 1 que eu percebi de interessante é essa questão do Origin tentar se camuflar, tentar emular sensações humanas, né? A gente não sabe o porquê que ele defende os humanos, né? Sendo que todos os irmãos dele, no caso, são contra os humanos. Eles caçam os humanos como se fossem realmente um nada, né? Moscas, né? Fazem atrocidades aqui absurdas e o Origin é contra isso. E essa cena aqui, galera, daqui pra frente eu fiquei louco, eu devorei, porque a situação que tá acontecendo aqui nesse painel é de que a arma falhou, né? Porque o Origin cortou a arma no meio e a robô fez a mão dela, né, de gatilho, né? Ela dá tiro com o dedão. Então, cara, isso aqui é insano. Eu fiquei louco com isso aqui. Isso aqui me lembrou aqueles filmes mentirosos da Band, tá ligado? Dos anos 2000. Você não tinha nada pra assistir, quando você botava lá, tava passando esses filmes assim, muito doido. Então, Origin, esse volume 1 é mais ou menos isso, né? Uma mistureba louca que você acaba... Olha, a história não é interessante assim nesse primeiro volume, mas eu curti a ação. E de fato o que sustenta você a chegar ao final de Origin é basicamente a ação. Como eu falei, o Origin ele é o único robô que protege, né, a humanidade, né, sem a humanidade saber. É uma história clichê, é um plot clichê. Mas como eu falei, em alguns capítulos o bot vai colocando alguns aspectos que vai ser desenvolvido lá na frente. Como, por exemplo, o porquê que o Origin defende, só o Origin defende os humanos, enquanto os irmãos dele, né, caçam os humanos. E também tem a questão daqui que ele fala muito do pai dele, que foi o criador, né, desses robôs. Ele foi o primeiro, obviamente. Então, apesar dele ser antigo, ele é muito habilidoso,
né? E apesar dele ser um robô fodão, ele não é um robô, como posso dizer assim, apelão. Aquele se ferra muito, ele nas lutas ele perde membros, né? Tem questão de bateria acabar. Cara, é interessante. Ele coloca umas paradas aqui interessantes, né? Que você fica curioso e quer saber como é que termina isso. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, tá? Esse review aqui de Origin. Não se esqueçam que ainda vem esse marcador aqui bacaninha. E é isso aí. Valeu, falhou.